Hello, students! Na aula de hoje, a aula 3A, nós vamos falar sobre pronomes pessoais, eu, você, ele, nós, vocês, eles, e vamos falar também sobre o verb to be, que é o verbo ser ou estar. Essa é uma aula bastante rica, cheia de informação e que vai servir para a gente como uma base já para tudo que nós vamos ver à frente. Vamos começar com I. Repeat. I. Significa eu. You significa você. He, ele. Pessoa do sexo masculino. She, ela. Pessoa do sexo feminino. Mas nós temos it, que significa ele ou ela. Observem, he significa ele, pessoa do sexo masculino. Porém, it significa ele também, ou ela. Mas nós não estamos falando de pessoa. Por exemplo, se eu disser, ele é novo, o computador é novo, ele é novo. Esse ele não é pessoa, portanto, seria it. Então, novamente, vamos na pronúncia. I, you, he, she, it. Temos aqui no plural we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Notem, you, vocês. E aqui em cima nós temos you, você. Então, o pronome pessoal, o personal pronoun, you, pode significar você ou vocês. É a própria estrutura da frase, o contexto do que está sendo dito, que vai definir se é you do singular ou you do plural. Podemos perceber então aqui que we, you e they são as pessoas do plural. Observem, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Por exemplo, Mary equivale ao pronome pessoal she, ela. Leonard, por outro lado, equivale a he, ele. Então, Mary é she, Leonard é he. Mas Mary and Leonard já equivale a they, eles, they. Porém, the dog, o cachorro, the dog, equivale ao personal pronoun it, ele, mas não é pessoa. The dogs, que no caso o plural, os cachorros, já são eles, portanto, they. The dog and I, the dog and I, o cachorro e eu, ou seja, nós. We, the dog and you, o cachorro e você. Portanto, you, vocês. Aqui nós temos you, você, e temos you, vocês. Notem, observem que it, ele ou ela, para tudo que não for pessoa, e he, ele, para pessoa, she, ela, para pessoa. Estamos mostrando aqui a possibilidade de nós utilizarmos em vez de um sujeito descritivo como Mary ou Leonard ou Mary and Leonard, podemos utilizar um personal pronoun como she, he ou they, da mesma forma que fazemos em português ao dizer, por exemplo, aquela mulher é muito bonita. Notem, o sujeito é aquela mulher. Podemos usar aquela mulher ou ela. Ela é muito bonita. Aquela mulher é muito bonita. No primeiro caso, ela é o sujeito. No segundo caso, o sujeito é aquela mulher. Mas, ainda assim, são equivalentes. Vamos conhecer agora o verb to be. Muitas pessoas em inglês
Muitas pessoas têm muito medo do verbo to be. Acham que, mas eu estudei o verbo to be a minha vida inteira na escola, não consegui aprender. Ora, por que isso? Não tem sentido algum. É um verbo extremamente simples, muito fácil e de grande utilidade. O verbo to be significa ser ou estar. Notem que, em português, nós temos um verbo que é o verbo ser. Por exemplo, eu sou, você é, ele é, nós somos. E temos um outro verbo, que é o verbo estar. Por exemplo, eu estou, você está, ele está, nós estamos. Em inglês, esses dois verbos, o ser ou o verbo estar, eles estão sintetizados em um único verbo, que é o verbo to be, que é conjugado da seguinte forma: I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é, ou você está. He is, ele é, ou ele está. She is, ela é, ou ela está. It is, ou it is, ele ou ela é ou está. Aqui nós estamos falando do singular. I am, you are, he is, she is, it is. Já no plural nós temos we, nós, we are, nós somos, you are, vocês são, ou vocês estão. E por fim, they are, eles ou elas são ou estão. Notem como é a forma do verbo to be no presente para cada uma dessas pessoas. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tanto o you, você, quanto o you, vocês, possuem o verbo to be nessa forma como are. Então, you are pode significar você é ou vocês são. Para nós diferenciarmos, como eu havia mencionado anteriormente, teremos de analisar o contexto da oração, o contexto do que está sendo dito. Nesse caso aqui, a gente observa que I am é a primeira pessoa do singular. No caso, I é a primeira pessoa do singular. I am, eu sou. A primeira do plural, we are, nós somos. Portanto, o plural de I é we, nós. Já aqui, you are, você é. You are, vocês são. É a segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Você ou vocês. E aqui nós temos a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. He is, she is, it is. Ele é ou está. Ela é ou está. Ele ou ela é ou está. Terceira pessoa do singular. Já a terceira pessoa do plural é they are. Eles ou elas estão. Portanto, o plural de he é they. O plural de she também é they, elas. O plural de it também é they, eles ou elas. Sobre a estrutura das orações em inglês. Toda oração possui sujeito, verbo e complemento ou objeto. Portanto, sujeito, verbo e complemento ou objeto. Nessa ordem. Então, por exemplo, em português, se nós dissermos eu te amo, nós temos aí eu é o sujeito, esse te é o objeto, amo é o verbo. Então, sujeito, objeto e verbo. Mas em inglês, notem que a ordem dos elementos da oração é fixa. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo e, por fim, o complemento ou objeto. Então, em inglês, teríamos de estruturar como eu amo você, em vez de eu te amo. Percebem? Temos exemplos aqui de orações. I am a teacher. Eu sou um professor. I am a teacher. You are
a student. Você é um aluno ou um estudante. You are a student. He is an artist. An artist. Estamos usando aí o artigo an porque a palavra que vem em seguida começa com som de vogal, vowel sound, como havíamos visto na lição 2a, sobre articles. She is a dancer. Ela é uma dançarina. She is a dancer. It is a computer. It is a computer. É um computador, ou ele é um computador. Percebam aqui que nós temos orações todas no singular. I am a teacher. You are a student. He is an artist. She is a dancer. It is a computer. Já aqui no plural nós temos we are friends. Amigos, friends. Nós somos amigos. You are classmates. Colegas de sala, classmates. Vocês são colegas de sala. E temos, por exemplo, they are brothers. Brothers, irmãos. They are brothers. Temos aqui então, I am a teacher. You are a student. He is an artist. She is a dancer. It is a computer. We are friends. You are classmates. They are brothers. Essas três últimas orações são orações no plural. Podemos perceber claramente que os substantivos friends, classmates e brothers estão no plural. Notem o S. Já as orações de cima, as 5 primeiras, estão todas no singular, são orações no singular. Curioso observar que, em inglês, se a oração está no singular, como I am a teacher ou he is an artist, nós temos de utilizar o artigo indefinido a ou an, como está sendo feito nessas orações. Já no plural, nós não utilizamos o artigo indefinido. Por quê? Porque ele significa um ou uma. Isso é singular. Então não podemos utilizá-lo em orações do plural. Notem o artigo indefinido nas orações do singular. Então, se eu quiser dizer em português, em inglês, por exemplo, ela é médica. Apenas 3 palavras. Em inglês, por ser uma oração no singular, eu tenho que utilizar o artigo indefinido, ficando she is a doctor. Bem fácil, não? Mas se eu quisesse colocar no plural, elas são médicas, aí já seria they, elas, they are doctors, sem o artigo indefinido. Notem aqui no plural, destacado o S dos substantivos. Friends, classmates, brothers. Como é que nós construímos orações afirmativas? Notem sujeito, verbo e complemento ou objeto. Ele é um estudante. He is a student. Se for uma interrogativa, não basta mudarmos o tom como nós fazemos em português. Por exemplo, ela é médica. É uma afirmativa. Ela é médica? Agora é uma pergunta. Em inglês, além de mudarmos o tom, nós também mudaremos a ordem do verbo to be. Então, ele é um estudante? Notem que é uma pergunta. Nesse caso, nós pegamos o verbo to be, aí no caso marcado em azul, e colocamos antes do sujeito, ficando is he a student? Ele é um estudante? Is he a student? É como se perguntássemos, é ele um estudante? Um outro exemplo, eu pergunto, você é engenheiro? Notem que a oração é no singular, portanto vai ter o artigo indefinido, a ou an. Are you an engineer? Are you an engineer? Se fosse uma afirmativa, você é, you are. Como é pergunta, você é, are you? Percebem então que nós estamos colocando o verbo to be
imediatamente antes do sujeito, que no caso aí é you, você. Sobre as negativas. Muito simples, nós utilizamos a palavra not. Ele não é um estudante. Nós colocamos o not logo depois do verbo to be. He is not a student. Ele é, he is. Ele não é, he is not. Eles são, they are. Eles não são, they are not. Um outro exemplo, elas não são médicas. They are not doctors. Se fosse uma afirmativa, seria they are doctors. Se fosse uma pergunta, seria are they doctors? Muito fácil, não? Lembrem que eu havia mencionado que toda oração tem de ter sujeito, verbo e objeto. Portanto, toda oração em inglês precisa de sujeito. Por exemplo, se eu disser está quente, notem que essa oração não tem sujeito. Mas em inglês precisa ter. Então, it is hot. Nesse caso, em especial, nós estamos utilizando o it porque não se trata de sujeito oculto. Não sabemos qual sujeito utilizar. Na falta de um sujeito, utilizem o it no singular e o they no plural. Mas se eu disser sou professor, ora, claramente percebemos que o sujeito sou eu. Então, I am a teacher. Eu tenho de utilizar o pronome pessoal I. Não são meus amigos. Aqui percebemos claramente que os sujeitos são eles. O sujeito é eles. Então, they are not my friends. Eu tenho de utilizar o pronome pessoal. Porque em inglês não existe oração sem sujeito, sujeito indeterminado ou sujeito oculto. O sujeito é sempre expresso. Nesse caso aí, como trata-se de uma oração com sujeito oculto, podemos perceber que o sujeito que está oculto é they, eles. Mas, nos casos de oração sem sujeito ou sujeito indeterminado, nós temos de utilizar um sujeito meramente para compor. Nesse caso, você utiliza it, ou o plural dele, they. Sobre os interrogative pronouns. Pronomes interrogativos, como por exemplo, what, o que ou qual, what. How, como. Where, onde. De que forma nós montamos perguntas utilizando esses interrogative pronouns? What, how, where. Da mesma forma, o que eles são? Isso aí é uma pergunta. Portanto, nós vamos utilizar o verbo to be, no caso que está marcado em azul, e colocamos ele imediatamente antes do sujeito. What are they? O que eles são? Um outro exemplo. Qual é o seu nome? Nesse caso, o sujeito é o seu nome, ele. Então, colocamos o verbo to be imediatamente antes do sujeito, que coincidentemente em português já é antes do sujeito, nessa pergunta, e fica What is your name? Qual é o seu nome? Percebam também que your name, seu nome, é ele. It. Eu poderia perguntar What is it? Com relação ao como, how, como você está? Notem que é uma pergunta também. Portanto, utilizaremos o verbo to be, que está marcado em azul, imediatamente antes do sujeito, que está marcado em vermelho. How are you? Como você está? How are you? Nesse caso eu responderia I am fine. Eu estou bem. I am fine. Onde as garotas estão? Onde? Where? Notem mais uma vez que o sujeito aí é as garotas. Está marcado em vermelho. São elas. E o verbo to be está marcado em azul. Para perguntarmos, utilizamos o verbo to be antes do sujeito, ficando Where are the girls? Where are the girls? Onde estão as garotas? Bem fácil isso, não? Sobre respostas completas, full answers. Full answers. Eu pergunto, Are you a student?
Você é um estudante? Are you a student? Você me responde, yes, I am a student. Sim, eu sou um estudante. Ou se for uma resposta negativa, no, I am not a student. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo curioso, uma situação curiosa. Temos dois tipos de não, o no e o not. Não e não. Qual a diferença, então, entre os dois? O no é o não que responde a uma pergunta. Por exemplo, are you a student? Você pode responder yes or no. Notem que você está respondendo a pergunta. Já o not é o não que nega a frase. Se eu disser, eu não sou estudante, note que esse não está negando a frase. Eu não sou. Então, nesse caso, não é no, é not. Fica I am not. Eu não sou. Ela não é. She is not. Eles não são. They are not. Não. Eles não são. No. They are not. Bem fácil, não? Um outro exemplo aqui. Is he at dynamic now? Ele está no dynamic agora. At é a preposição em, para lugares específicos. At dynamic. No dynamic. A resposta afirmativa. Yes, he is at dynamic now. Ele está no dynamic agora. Se for uma resposta negativa, no, he is not at dynamic now. Não, ele não está no dynamic agora. Mais uma vez percebemos o no, que responde a pergunta, que é o, aqui no caso o no, não, ele responde a pergunta, e temos o not, que é o não que nega a frase. Ele não é. He is not. Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo é o verbo to go. Ir. To go. Eu vou ao dynamic. Notem que nessa oração nós não temos verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. I go to dynamic. O verbo to give, dar. To give. Dê-me o livro, por favor. Give me the book, please. Trata-se de um imperativo. Lembrem que aprendemos anteriormente o imperativo to give, dar. Se eu disser give, dê. Don't give, não dê. Go, vá. Don't go, não vá. Give me the book. Dê-me o livro. Ou don't give me the book. Não dê-me o livro. Ou não me dê. E por fim o verbo to help. Ajudar. To help. Ajudar. Nós ajudamos as pessoas. Mas uma oração em que nós não temos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. We help people. We help people. Talvez você esteja se perguntando por que não temos aí o as das pessoas. O the, tipo we help the people. É porque nesse exemplo nós estamos querendo frisar que é uma generalização. Nós ajudamos as pessoas de um modo geral. E lembrem que em generalizações não utilizamos o artigo the. Aliás, não utilizamos em generalizações, nem antes de nomes próprios e nem com pronomes possessivos. Também não utilizamos com substantivos abstratos como love e outros. Agora você está pronto para fazer seus exercícios. O professor está presente para tirar suas dúvidas e corrigi-lo assim que você terminá-lo. Caso deseje informações adicionais, contate-nos acessando www.dynamic1ano.com.br. Bye bye and see you next class.